Toda pessoa ansiosa faz isso. Isso o que, Karina? Isso que eu vou falar nesse vídeo de agora. E se você é uma pessoa ansiosa ou acha que é uma pessoa ansiosa, não perca esse vídeo, fica comigo até o final. E já quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho de notificação, para curtir esse vídeo e também para me seguir lá no Instagram, caso você ainda não me siga, porque todos os dias no Instagram tem conteúdo novo. Conteúdo aqui no canal, segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã, tem vídeo novo falando sobre um monte de coisa, ansiedade, relacionamento, autoestima, confiança e N coisas, né, gente? Bora lá então. Toda pessoa ansiosa faz o quê? Toda pessoa ansiosa sente medo. O transtorno de ansiedade, ele é um transtorno baseado no medo. Então, assim, alguns transtornos relacionados à ansiedade, ao transtorno de ansiedade, toque, pânico, entre outros, né? Mas, assim, todos eles têm como base o medo, né? Então, assim, a ansiedade é algo que traz pra gente uma preocupação excessiva, o medo de não dar certo, o medo de acontecer alguma coisa, o medo de... É sempre algo relacionado a alguma coisa negativa. Então, todo ansioso tem medo de que alguma coisa não dê certo, de que alguma coisa dê errado, de que alguma coisa vá acontecer. Tudo relacionado ao medo. Na verdade, o medo, né, o medo real, ele é o medo que faz com que, o medo de um risco de morte, né, o medo de eu perder a minha vida. Isso é o medo real. O medo emocional é esse tipo de medo relacionado à ansiedade, o medo de alguma coisa não dar certo. Só que o nosso cérebro, o nosso emocional, ele não entende o medo emocional como um medo de não perder a vida, né? Ele entende o medo, como tudo, medo de que vai perder a vida. Sentiu medo, vai perder a vida e aí ele já começa a te super proteger. E é aí que mora a ansiedade, né? Por quê? Porque se o medo fosse real de você perder a sua vida e você estivesse sentindo todos aqueles sintomas que você sente em relação à ansiedade, aquela agonia, aquele sentimento de aquele pressentimento, aquela premonição, aquele coração acelerado, sabe? Se tudo que a gente sentisse, quando a gente sente ansiedade, a gente estivesse correndo risco de perder a vida, tava ok, não seria ansiedade. Mas como tá tudo ótimo na nossa vida em relação a perder a nossa vida, tá tudo ótimo, né? Ninguém vai perder a vida. É considerado ansiedade. Por quê? Porque é como se fosse um mecanismo disfuncional, né? Ele tá te protegendo, tá? Ele tá te protegendo para que você tenha uma chance de sobreviver, só que na verdade essa chance de sobreviver, ela é desnecessária. Por que ela é desnecessária? Porque você não está correndo risco. Então, toda pessoa ansiosa faz isso, tem esse medo, né? Sente esse medo. O que eu faço então, Karina, para que eu sofra menos com a ansiedade? Gente, para sofrer menos com a ansiedade, vocês precisam começar a entender que esse medo, ele é apenas uma defesa, é uma preocupação. Você não precisa sentir tanto medo assim de encarar um trabalho novo, como se você fosse depender, assim, né, da vida, aquilo. Você não precisa ter tanto medo, assim, de fazer uma prova. Você não precisa ter tanto medo, assim, de conversar com uma pessoa. Você não precisa ter tanto medo, assim, de errar um look, né? Então, tudo que a gente fica com excesso de preocupação, o emocional entende como um tanto medo assim, né? E aí que é o momento de vocês começarem a dessensibilizar esse medo. Porque a ansiedade, quando ela vai sendo alimentada, né? Quanto mais medo você vai sentindo, maior vai ficando a sua ansiedade e ele pode desencadear transtornos mais sérios, como o que eu falei pra vocês, né? TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, que aí você vai ficar ansioso por tudo e por qualquer coisa, né? Tendo até sintomas físicos e emocionais, inclusive, né? Que é essas premonições que a gente acredita que a gente tem. De uma maneira muito, assim, exaustiva, né? Porque você fica realmente esperando a notícia, uma notícia ruim, ou realmente esperando que aconteça alguma coisa de muito ruim com você. Isso é um sintoma emocional. O toque, o pânico, entre outros, né? Transtornos de ansiedade, que depois vocês podem até dar um Google aí pra saber.
E isso acontece por quê, gente? Isso acontece porque a gente fica alimentando a ansiedade. Ah, mas eu já sou super ansiosa, já tenho crise, tem jeito de retornar? Tem. É você começar a dessensibilizar esse tipo de pensamento. Então, essa preocupação excessiva com algo que não vai fazer você correr risco de perder a sua vida, são preocupações desnecessárias. É uma preocupação, eu tenho que ir lá e fazer, ponto e acabou. É meio que dessensibilizar mesmo, sabe, gente? É olhar a coisa assim, ó, e diminuir ela ao nível que de importância mesmo que ela tem em relação a você perder ou não a vida, tá, gente? Então, assim, vamos começar a dessensibilizar pensamentos de medo em relação a uma situação qualquer, seja essa de preocupação, ansiosa ou qualquer outra coisa, para a gente conseguir viver bem com a nossa ansiedade. Então, todo ansioso, ele potencializa o medo de alguma coisa dar errado e esse medo que precisa ser diminuído para a nossa ansiedade ser controlada, tá? No vídeo de segunda-feira, quem não resolve, adoece. Então, beijo, gente. Até o vídeo de segunda-feira.